Nós vamos meditar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Mediante a tudo que estamos enfrentando, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesses versículos que são tão reveladores e nos traz bastante reflexão e que você possa ser edificado também no nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, a palavra de Deus diz o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então olha que maravilha a palavra de Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, deixasse a sua Bíblia aberta para que nós pudéssemos acompanhar e entender o que o texto tem a dizer, o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus tem a dizer aos nossos corações em nome de Jesus. É uma palavra maravilhosa e para nós entendermos esse texto, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele está desde o capítulo 11, mais precisamente os versículos 23 a 29, ele dá ali uma lista acerca dos seus sofrimentos. Ele está defendendo o seu apostolado. E ele continua fazendo isso no capítulo de número 12, onde ele nos transmite, nos passa essa revelação gloriosa. E nós vamos trabalhar nesta noite, como eu tenho trabalhado com alguns irmãos do grupo em que nós estudamos, acerca do sofrimento do cristão. Por que Deus permite o sofrimento? Por que o justo sofre? Essas são questões que indagam os seres humanos diariamente, são reflexões acerca da vida. E eu gostaria de compartilhar, mediante tudo isso que nós estamos enfrentando, acerca deste sofrimento, o sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele trata desse tema com muita propriedade. Como eu disse, no capítulo 11, ele dá uma lista acerca dos seus sofrimentos. Naufrágios, perseguições, açoites, prisões, muitas situações as quais ele enfrentou, e ele, motivado acerca do que colocaram em dúvida o seu apostolado, ele continua fazendo essa defesa no capítulo de número 12. E ele começa fazendo a sua defesa, e para embasar que ele realmente foi chamado por Cristo, de que realmente ele é um apóstolo, ele começa tratando das visões que ele teve. Para nós continuarmos ainda a questão de introdução, no entendimento que o apóstolo teve, ele começa tratando acerca dessa visão. Ele fala numa terceira pessoa, mas dele mesmo, de um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Ele não descreve o que ele viu na eternidade, o que ele viu no céu, naquela visão que ele teve. Ele não descreve, ele não consegue transmitir, ou ele é proibido, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O que é claro é que ele diz que ao homem não é lícito falar as visões ou o que ele viu naquela visão. E nós vemos que por causa desta visão, ele teve algumas dificuldades na sua vida, ele passou por alguns problemas, e acarretou para ele, na verdade, essa visão, alguns sofrimentos, para que ele não se ensoberbecesse. E nós vamos entender nesse texto o motivo do sofrimento do apóstolo Paulo e o porquê dele ter sofrido. Eu quero compartilhar com os irmãos, já de início aí,
os motivos de por que nós enfrentamos sofrimentos e dificuldades. Primeiro, nós aprendemos no versículo de número 7, e eu vou ler novamente, ele diz: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então nós aprendemos que o sofrimento na vida do cristão, ele é necessário, ele é bom, porque ele é uma espécie de freio para o orgulho. Pecado não tem tamanho, pecado não tem diferenciação, pecado é pecado, mas se nós pudéssemos classificar os pecados, o orgulho seria um dos piores, talvez. Deus nunca tolerou o orgulho. Diga lá, Nabucodonosor, quando se orgulhou, Herodes, o próprio Satanás, quando se orgulhou, e eles foram feridos, acarretaram problemas terríveis para a vida dele. O próprio Davi, quando se orgulhou e contou o povo, ele teve problemas, teve muitos problemas. Ele viu um anjo com a espada desembainhada. Então o sofrimento na vida do cristão, ele é uma espécie de freio para o orgulho, porque a soberba, o orgulho, ele se intromete sorrateiramente na alma humana e passa a reinar de tal forma que a pessoa não percebe a sua presença. Uma pessoa que ela é atingida ou acometida pelo orgulho, às vezes ele não sabe, ele se torna orgulhoso e aquilo vem entrando na vida dele, vem entrando, ele deixa de ser humilde, passa a ser orgulhoso por alguma coisa que ele viveu, por alguma coisa que ele possui. Então nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. E o sofrimento é a melhor maneira do orgulho ser freado. O sofrimento é quando a pessoa, nós temos alguma coisa na nossa vida, ou possuímos alguma coisa, um bem material, ou dinheiro, fama, riqueza, ele é uma tentação, e nós ficamos muito tentados a nos elevar, ou querer nos elevar acima dos nossos irmãos, acima dos nossos amigos, acima do nosso próximo. Então o orgulho, ele é perigoso demais para o ser humano, principalmente para o cristão. Ele é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque ele é perigosíssimo. Ele acaba e destrói a vida de um ser humano. E para Paulo não ficar orgulhoso, ele nos ensina que ele foi acometido por esse espinho na carne. Olha que situação que Deus permitiu, e nós vamos entender no final do texto que isso foi bom, foi ótimo para a vida do apóstolo. Nós aprendemos no texto, segundo, que o sofrimento, ele tem um objetivo. O sofrimento, ele nunca vem de qualquer maneira, à toa, de qualquer forma. Ele nunca vem para não nos dar alguma lição. Eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem que diz que a vida, ela primeiro nos dá a prova para depois nos dar a lição, né? A gente na escola primeiro estuda, aprende para depois ir para a prova. A vida, ela é o contrário. Ela primeiro dá a prova, primeiro dá o teste, para depois nós passarmos e aprendermos a lição a qual ela quer nos ensinar. Então o sofrimento, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Nós aprendemos no próprio versículo 7. Para que eu não me exalte. Então o objetivo do sofrimento é que o ser humano não venha se exaltar. Nós entendemos pela leitura bíblica que era um sofrimento físico, porque ele fala: na minha carne foi posto um espinho. Alguns teólogos, muitas pessoas discutiram acerca desse espinho. Eu não vou me aprofundar nisso. Onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. Mas tem aqui algumas sugestões prováveis. Alguns dizem que ele tinha epilepsia, outros um tipo de histeria, alguns falavam de nevralgia, outros de depressão, problemas de visão, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 14 e 15, malária, lepra, reumatismo, fazendo uma comparação com
a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, maus tratos de demônios mesmo, porque ele fala que era um mensageiro de Satanás. Então, mas tudo isso são meras suposições. Nós não sabemos, não tem como saber, não tem como afirmar o que era e o que causava esse sofrimento na verdade, qual era o espinho na carne. Mas nós sabemos que esse sofrimento tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Para que ele não se exaltasse. Então, ele, contribuindo e corroborando para o primeiro ponto, ele tem um objetivo. É ele frear a nossa soberba e a nossa exaltação. Mas o sofrimento ele é bom. Ele é bom. E parece paradoxal, antagônico dizer isso. Por que o sofrimento é bom? Ele tem o seu lado bom. Porque ele nos leva a orar constantemente. Olha o versículo de número 8. Ele diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Ele orou 3 vezes por esta causa. Ele orou 3 vezes por esse motivo. Ele orou 3 vezes para que o Senhor o afastasse, para que esse espinho na carne fosse afastado dele. Então, ele orou. Por que ele orou? Justamente por isso. Ele orou porque estava sofrendo. Então, o que fez ele pedir ao Senhor? Justamente foi o sofrimento. Então, se teve alguma coisa boa que o sofrimento fez na vida do apóstolo, foi fazer com que ele orasse por 3 vezes. A gente não sabe se ele orou em sequência, se foi por um período de tempo, essas 3 vezes, mas aquilo incomodava ele e fez com que ele fosse para a oração. Então ele descreve, o apóstolo Paulo descreve, de que a descrição do sofrimento era como se o próprio adversário esbofeteasse, o mensageiro de Satanás esbofeteasse ele na cara. Então ele ora a Deus. Por que ele ora a Deus? Mesmo sabendo que era um mensageiro do adversário, ele ora a Deus porque sabia que Deus estava no controle e não o adversário. O controle estava nas mãos de Deus e não do adversário da nossa alma. Ele sabia que mesmo que era um mensageiro, quem controlava o mensageiro de Satanás era o próprio Deus, era uma permissão de Deus, era amando de Deus. Então uma coisa nós temos que ter certeza, a nossa confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. Mesmo em constante sofrimento, mesmo em constante agonia, mesmo em constante dificuldade, mesmo em meio a todos esses problemas, mesmo inimigos se levantando, nós temos a certeza que é Deus que está nos controlando. Era o inimigo quem estava, o mensageiro do inimigo quem estava atingindo a vida do apóstolo Paulo, mas ele orou a Deus porque sabia que Deus é quem estava no controle de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus soberano, o nosso Deus é um Deus imutável, o nosso Deus é um Deus glorioso que cuida constantemente das nossas vidas. Então, se o sofrimento ele causa alguma coisa boa, ou nós podemos tirar alguma lição do sofrimento, é que ele nos leva a orar e a pedir para o Senhor. Se você entender, o alvo do inimigo não era fazer Paulo sofrer. O alvo do inimigo era fazer com que Paulo viesse se orgulhar, porque mais vale um homem soberbo para o diabo do que um homem que sofre, porque o sofrimento fez o contrário do objetivo do adversário. O objetivo do adversário era fazer com que o homem sofra e blasfeme contra Deus, mas o homem, fortalecido por Deus, usou o sofrimento para orar, para buscar a Deus ainda mais. Então nós vemos que até nisso, o objetivo do nosso adversário, ele foi frustrado por Deus. Ele foi frustrado. É na oração que a gente recebe o alívio e a resposta de Deus. Não importa a resposta, mas é na oração que nós recebemos o alívio de Deus e as respostas de Deus. Tem um hino que canta por aí, é bem verdade, que é melhor sofrer com Cristo do que errar neste mundo. A oração, ela é respondida. A gente pensa que a oração, ele orou 3 vezes, mas a oração foi respondida. Talvez não da forma que ele desejou, mas ela foi respondida por Deus. Olha o versículo 8 e o versículo 9, diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim.
Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus respondeu à oração do apóstolo. Ele respondeu, mas não quer dizer que Deus responder, quer dizer que ela seja atendida do jeito que nós queremos. Jesus também orou 3 vezes. Jesus orou por 3 vezes a mesma oração como o apóstolo Paulo. E ele também não teve a oração atendida. Então é esse o ensinamento que nós devemos ter. A nossa oração, ela vem sim, ela vem não, ou vem espere. Deus responde a oração dos teus filhos. Mas responder não quer dizer que Deus vai atender do jeito que nós queremos. E graças a Deus por isso. Até nisso nós temos que agradecer a Deus. Porque na nossa oração, o fator principal na resposta de Deus às nossas orações é a sua vontade. Então é a vontade de Deus que é o principal fator na resposta às nossas orações. E isso é bom, agradável e perfeito. Graças a Deus por muitas orações que Deus disse não para nós. Porque a gente pensa que sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. Então responder à oração não quer dizer que seja feita a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Nós devemos entender que o sofrimento ele mostra o quão a graça é suficiente para as nossas vidas. Versículo de número 9, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. A graça é suficiente. O sofrimento ele mostra e ele prova e ele nos ensina a vivermos na suficiência da graça. O que é graça? É favor imerecido. É a graça de Deus, é o amor de Deus em nossas vidas. A graça nos dá força para enfrentarmos o sofrimento do dia a dia. Então é isso que nós devemos entender e aprender. Os crentes antigamente, não querendo ser aqui um nostálgico ou um saudosista, os crentes viviam mais na dependência de Deus. Hoje nós queremos ser mais autossuficientes, confiamos mais no nosso trabalho, confiamos mais nos políticos, confiamos mais na situação no mundo em que estamos vivendo, em pessoas, mas a Bíblia diz que aquele que confia em Deus jamais é desamparado. Salmo 91, verso 2, o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Salmo 20, verso 7 diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Deus nunca nos desampara. A graça é suficiente, a graça é poderosa, a graça, quem confia na graça, ele é alvo da graça, ele descansa no Senhor. Então mesmo em meio à dificuldade que você está enfrentando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às intempéries da vida, creia e confie, a graça é suficiente para você, para nós, no nome de Jesus Cristo. O sofrimento, em sexto lugar, a Bíblia diz que o sofrimento ele nos ensina e ele nos fortalece de poder. Olha o versículo de número 9. Então ele me disse, a minha graça basta para você, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que maravilha. O sofrimento, ele até nos enfraquece. O sofrimento nos enfraquece, mas ele nos leva à oração, nos humilha e então, a partir daí, ficamos fortes por causa da graça de Deus e por causa do poder de Deus. Quanto mais sofrimento, quanto mais fraqueza por causa do sofrimento, quanto mais humildade, mais o poder de Deus habita em nós. Porque é isso que o texto quer dizer. É como se Deus armasse uma tenda e morasse sobre nós.
Então, às vezes a gente sofre, às vezes a gente passa por tribulações, passa por lutas, passa por problemas, dificuldades. Então, o sofrimento nos humilha, o sofrimento nos enfraquece e nós vamos aos pés do Senhor. E é isso que nos torna mais forte, porque mais forte não é aquele que está em pé no mundo, mais forte é aquele que está caído de joelhos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E por último, para finalizar, tenha prazer em sofrer por amor a Cristo. Nós precisamos entender que o prazer na vida do cristão é sofrer pela causa do Evangelho de Cristo. Ele disse que nós teríamos dificuldades e aflições. O verso 9 e 10 diz assim, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Olha que maravilha, ele finaliza essa participação. Todo sofrimento por amor a Cristo, ele é bênção para o cristão. O apóstolo Paulo está nos ensinando e o texto, o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, tenha prazer nas aflições por Cristo. Vamos deixar de ser crentes chorões, que fica lamentando por qualquer coisa. Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque assim foram perseguidos os profetas anteriormente a vocês. Grande é o vosso galardão nos céus. Então, nós nos alegramos em passar por todo esse tipo de situação, de sofrimento, porque temos um Deus nos céus que cuida de nós. É na fraqueza que nós somos fortes. Eu finalizo dizendo que aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo disse, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quem tem visão do céu triunfa diante do sofrimento, se alegra diante do sofrimento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus com esta palavra, mas eu ainda vou fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra foi transmitida ao coração dos teus filhos, aqueles que assistiram um pouco, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, entrando no lar de cada um, de cada vida, abençoando nesses tempos de dificuldade. Que o Senhor, nosso Deus, possa guardar a vida dos meus irmãos, mesmo diante desse sofrimento, Pai. Eu repito aqui a oração que o Senhor Jesus fez por nós. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que o Senhor nos ajude, nos dê força para triunfarmos diante do sofrimento, para triunfarmos diante de toda essa dificuldade e que possamos passar por isso, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Abençoa meu irmão, abençoa a minha irmã neste momento. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. Amém.